Valéria e sejam todos bem-vindos! Quem caiu de paraquedas no meu canal, inscreva-se e ative o sininho para receber notificação quando um conteúdo novo sair do forno. Obrigada! E vamos de Adamazelê. Resumo do segundo episódio. Haziran, após ser pressionada pela Nehir, que desconfiava das suas intenções em permanecer na ilha e trabalhar com Poiraz, após ouvir uma conversa com sua amiga Beridik, entendeu que ela poderia prejudicá-lo e por isso ameaçou contar para ele que passava próximo. E a única solução que Harizan teve foi dizer que estava apaixonada por ele e que esse era o segredo que a menina havia ouvido. E Nehir, gótica, pediu que ela provasse chamando Poiraz. E Haziran tascou um beijão no mocinho lindo que não entendeu nada. Logo depois, Haziran saiu correndo totalmente constrangida pela rua como uma baratinha após levar um jato de Baygon. Haziran estava completamente perdidinha com seu celular tentando encontrar sua localização. E Poiraz encontrou a menina depois do beijo, indicando o local que ela procurava. Haziran não estava conformada e o questionou em não ter perguntado sobre o beijo, e ele sabiamente disse que esperava ela contar. E a menina, toda atrapalhada, disse que havia sido um acidente e que era para ele não levar a sério. E muito nervosa, disse que tinha sido algo estúpido, que ele deveria esquecer. E ele concordou, mas no fundo ela não gostou dessa resposta. Era como se tivesse sido ignorada, só que não, ele está caidinho por ela também. Quando chegou na casa que está em ruínas e nada funcionava, ligou para sua amiga Beridik para desabafar e contar sobre o beijo, deixando a amiga surpresa, querendo saber detalhes, enquanto Haziran não parava de lamentar o ocorrido, mas ficou frustradinha dizendo que ele era como pedra, frio. As borboletinhas já estão sobrevoando a ilha. Harizan apenas não admite e ainda diz que não tinha ninguém na hora do beijo, fato que a envergonharia. E quando sentou na cama, despencou, ficando irritadíssima, e a cena foi hilária. Poiraz, ao passar pelo restaurante do amigo Alper, encontrou Melissa e foi convidado por eles para sentar e bater um papinho, pois é, mas Poiraz é muito reservado e não fala muito. Logo após ser questionado quanto à sociedade com Haziran, construindo um hotel, já que ele tem problemas para se comunicar com as pessoas, sobretudo por não ser simpático e não ser sociável, ele disse que essa parte ficaria por conta dela. E Melissa comentou que a menina tinha mudado o rapaz em 2 dias, falando sobre a dança e a sociedade. Conhecendo bem ele, não seria possível. Poiraz meteu o pé dizendo que tinha sido necessário. Para variar, os insetos expulsaram Haziran de casa, pois ela foi lá para fora e nesse período Poiraz seguia para sua casa na mesma rua, encontrou a menina sentada e ocorreu mais um encontro, porém Haziran achou que ele havia parado propositalmente. Quando Poiraz desceu do carro, descobriu que ela morava ali e ficou espantado porque o lugar é inabitável. E Haziran descobriu que ele era seu vizinho, ficando constrangida em ter achado que ele não havia esquecido o beijo, que o fato dele ter passado por ali havia sido intencional, pois ela estava enganada, né? Dizendo para ela mesma que então ele era frio, e ele riu. E Haziran, indignada em ter que vê-lo sempre, levou um ovo do Poiraz que disse que bastaria não olhar. A menina entrou irritadíssima. No dia seguinte, Haziran saiu pelas ruas e, por incrível que pareça, os moradores já fofocavam sobre o beijo e Nehir foi repreendida por ela. E Sadik ouviu tudo correndo para espalhar a notícia. E quando encontrou a tia Selma, levou uma bronca em ter alugado uma casa caindo aos pedaços para Haziran, mostrando pela internet a casa há 30 anos atrás. Essa foi demais, gente. Ao encontrar Haziran na padaria da Selma, Poiraz a questionou por usar óculos de sol. Ela deu uma resposta convincente, mas ele percebeu que, na verdade, ela estava mesmo era com vergonha dele. E logo que saíram para iniciarem os trabalhos, Haziran não entendeu como os moradores que já os cercavam poderiam estar tão felizes de manhã, todos já fofocando sobre o beijo.
E Jill, filha do prefeito, que espera um pedido de casamento do Poirais há anos, ficou sabendo da sociedade de Poirais que não a deixou abalada num primeiro momento, tendo em vista que, por conhecê-lo, ela sabe que ele não é do tipo fácil, mas em seguida soube do beijo entre Poirais e Haziran, esmagando a Rosinha com ódio. Essa mulher dará muito trabalho, gente. Hazeran sempre perde equilíbrio nas ruazinhas da ilha, mas Porais está sempre pertinho para segurá-la, pois é, e sempre rola aquele clima gostoso, aquela troca de olhares, mãozinha com mãozinha, olha só, os dois se olhando, oh meu Deus. E quando ela chegou no lugar, ela sentiu uma fragrância muito gostosa e perguntou para o Porais, que explicou que era mimosa e que na primavera o vento espalha seu cheiro por toda a ilha, e Haziran achou interessante descrever isso para atrair os turistas para o lugar. Melissa contou para a tia Selma que Haziran estava apaixonada pelo Poirais e que haviam se beijado enquanto a mesma preparava algumas coisas para levar para a casinha da sobrinha. Ela, num primeiro momento, não acreditou, mas depois vibrou com a notícia e ainda disse que a sobrinha já estava precisando de dote. Haziran, enquanto falava do conceito de romantismo no lugar sendo ironizada, falou que ele era a última pessoa na Terra que ela gostaria de beijar e recebeu o troco com a mesma moeda, rolando aquele bate-boca que vai ter um finalzinho feliz, né? O Poirais pedindo para ela encerrar aquele tópico. Ela não se conforma, né, gente? Porque ele não tá falando nada sobre o beijo, ele tá quietinho. Não é bobo não, hein? Os empreiteiros deram um prazo longo e a menina surtou. E quando ela pediu que levassem todos os mestres de obra da ilha, descobriu que todos estavam com eles naquele momento. Acho que eram uns 3 aproximadamente. Harizan, ao falar com Biridik, descobriu que uma amiga, Ilu, queria algo diferente para seu casamento e que não havia achado nada adequado. E Harizan sugeriu que fizessem na ilha, contando para Poirais em seguida sobre a organização do evento e que seria o primeiro trabalho deles, e por incrível que pareça, Poirais concordou, deixando Haziran surpresa. Hilde, que vai dar trabalho, foi averiguar pela rua com os moradores sobre a fofoca que rolava entre Poirais e Haziran. E rolou aquela ceninha que não pode faltar da mocinha nervosa sem conseguir colocar o cinto de segurança e o gatinho tendo que ajudar, pois é. Olha a carinha dele, gente, colocando o cintinho. Oh, meu Deus, muito lindo, né? E logo em seguida, Haziran atendeu uma ligação do chefe que pedia para ela voltar na ilha para checar alguns assuntos relacionados às terras, mas monossilabicamente, Haziran disse que não estava em Istambul e finalizou que não queria lidar com aquilo. Pois é, Haziran está muito mal com a situação que causou a Porais. E acabou sobrando para Hakan. Pois é, ele agora vai ter que ir na ilha, fato que não o agrada. Mas Doigu Bey é o homem que não aceita não como resposta. Alper chamou Porais para conversar, que estava acompanhado da Haziran, sobre os boatos que circulavam na ilha, e de repente eles ficaram em um círculo com pessoas ao redor e após serem parabenizados e ouvirem tititi aqui, tititi ali, Poirais se irritou e falou sobre o mal-entendido em alto e bom som, que eles eram apenas colegas e que não havia nada entre eles, deixando Idil felizinha por pouco tempo. Ele ainda ordenou que os rumores terminassem ali. No fundo, Haziran ficou tristinha, né, gente? E logo em seguida, Harizan lembrou que teria que receber Gul'jen, o decorador, que desembarcaria naquele dia, e Poirais se colocou à disposição para buscar o homem, que é snob e exigente demais. Nossa, como é metido! E rolou uma faxininha na casinha da Haziran com a ajudinha da tia Selma, enquanto Hakan ligava para azucrinar a menina. Pois é, e aí Jill logo em seguida chegou para mandar a sua indireta, levando o bolinho. Conclusão, Haziran já percebeu que a mulher é uma cobra. Sempre tem cobras, né, gente? É inevitável. E Gul'jen não gostou do lugar em que ficou hospedado. Ele exige muito, ele quer jacuzzi e tal. Doidinho esse homem, gente. E Jill foi até Sadik, querendo que ele expulse Haziran da casa e que não encontre nada na ilha para ela. Enfim, já começou a boicotar. Biridik, amiga da Haziran, voltou à ilha
e conheceu a nova casa dela. Detalhe, só existe um taxista para levar as pessoas para a ilha. O barato é que Biridique desistiu de ficar com ela quando entrou na casa. Toda pátia, né, gente? A Zirã foi salva pelo Poirais quando disse a Sadik que não era para tirá-la de lá. Pois é, Idil, não deu. Idil sempre troca o soro da avó do Poirais e já rola a teoria de que ela põe alguma coisa para que ela não acorde, com o objetivo de ficar próxima de Poirais, frequentando a casa dele. E assim que saiu, ela ficou com peninha do cachorro do Poirais, fato que ele não gostou. Ela, na verdade, finge ser uma boa moça que ajuda as pessoas, mas na verdade não vale nada, falsa demais da conta. Gurgen reclamou de Porais para a tia Selma e ela o defendeu juntamente com Haziran. Gurgen foi convencido a ficar na ilha pela Biridique e logo depois pela Haziran, que disse que se ele fosse contaria para a mãe dela, que odeia a tia Selma, que ele havia adorado a Douma. Opa, boa, Haziran! Faltou luz na casa da Haziran e logo em seguida ela sentiu um bichinho dando um grito. E Poirais foi verificar, ajudando a mocinha, que mais uma vez tentava resolver tudo com a ajuda do Google. E logo depois caiu em seus braços mais uma vez, e essas situações estão ficando recorrentes e lindas, é claro, estou amando. Não tinha comida na casa, mas tinha uma caixa de ferramentas e o problema foi resolvido pelo herói Poirais, que esperou um agradecimento, e essa parte foi ótima, ela falando baixinho e ele pedindo que ela repetisse porque ele não entendia. Eita orgulho! E no dia seguinte, enquanto Haziran corria, Poiraz nadava e ela apreciando seu deus turco, petrificada. E logo depois ele a viu correndo também, e o amor está no ar, na terra e no mar. Enquanto estavam indo para o lugar da construção, tocou a música preferida da Haziran e Poiraz sorriu. A alegria dela era contagiante e ele só a observava. Haziran soube pela Biridique que Eilu adorou a ideia de fazer o evento na ilha e vibraram. Haziran é geniosa, ela sempre quer que Poirais concorde com suas ideias e quando é contrariada rola briguinha. Ela gostaria de cuidar de tudo sozinha e repassar o dinheiro para ele se livrar da dívida no banco, mas ele também está gostando da ideia de ficar coladinho nela. Detalhe, isso nunca aconteceu com Poirais. Gurgen já apelidou Poirais de lenhador, em razão do estilo dele. Harizan discute com Poirais, é aquela confusão toda, e ela resolve deixar o Gurgen para resolver tudo. Só que após Harizan conversar com Biridique achando que Gurgen conseguiu persuadir Poirais, em seguida o homem aparece desesperado dizendo que não poderia ficar com ele. Tombo Haziran. Hakan chegou na ilha e rolou aquele instrumental de gente má. Eita, ele não suporta o lugar, tão poucas pessoas, apenas finge ser bom moço. Tão logo chegou, soube dos problemas financeiros do Poirais. Como esse povo fofoca, né, gente? Haziran subornou o carpinteiro oferecendo mais dinheiro para a obra começar logo, afinal ela tem pressa, mas tadinho, lá as coisas não funcionam assim. Ele ficou numa saia justa, olha a carinha dele. Poirais conversava com Alper na obra quando Sadik chegou dizendo que havia encontrado uma pista sobre um suspeito de ter roubado as informações contábeis enquanto estavam visitando a fábrica. E no momento em que Haziran apareceu, ele apontou para ela, mas Haziran disse que estava com outras pessoas. E Sadik lembrou de um homem de paletó, deixando a entender que poderia ser esse homem, para alívio da Haziran. Mas Poirais continua investigando. Logo após, Haziran quis saber se Poirais perdoaria a pessoa que havia feito aquilo, se ela tivesse se arrependido. Mas Poirais disse que nunca, afinal ele perderá a casa da sua avó. Eita, teremos drama lá na frente, hein? Porque ele certamente irá descobrir que ela causou todo esse problema para ele. Poirais descobriu sobre o suborno ao receber a ligação do carpinteiro e repreendeu Haziran, dando uma lição sobre respeitar os direitos das pessoas, que são valores importantes para eles na ilha, diferente talvez da cidade grande.
Mais uma vez, Alper e Biridic se esbarraram na padaria da Melissa e a menina está toda empolgada para curtir um namorico de verão e depois voltar para Istambul. A Zirã chegou na obra encontrando Poirais sem camisa e maravilhoso, derrubando a parede, e ao desabafar com ele sobre não ter nada interessante para comprar no lugar, ele sugeriu que ela se livrasse do estresse de não conseguir gastar dinheiro marretando a parede, e depois de desafiá-la começaram a discutir, e não é que a menina deixou um grande buraco ficando impressionados? Ela se sentiu melhor. E ele tinha razão. E Poirais se encontrou com Rakan, seu falso amigo. Pois é, o que eu não entendo é que ele mesmo admite que conseguiu um emprego e sempre foi ajudado pelo Poirais e sua família. Inveja de Poirais? Quem sabe? Eu acho que sim, hein, gente? Ele descobriu sobre o novo empreendimento e a nova sociedade, despertando uma curiosidade, né, em conhecer a pessoa que está com o Poirais. Zirã desabafava com sua amiga sobre a dificuldade de lidar com Poirais e ao mesmo tempo sobre sua culpa, falando sobre a oscilação de sentimentos e sobre o medo dele descobrir tudo. Hilde encontrou Rakan e, a julgar pelo teor da conversa, existe algo no passado que descobriremos. Eu acho que foi amor não correspondido, eu não sei, mas existe alguma coisa entre eles no passado mal resolvida. E essa Hilde, hein, gente, que passa o dia inteiro fazendo bolos, cupcakes para agradar a população da ilha, hein? E ela é totalmente retrô, né, gente? Eu acho que nem ela que faz isso, viu? Eu acho que ela finge que faz. Fala que faz, mas não é ela. Nossa, foi lá no lugar onde será realizada a organização para tentar persuadir Poirais a aceitar dinheiro do pai dela, só que ele não aceitou, claro. Raiziran ficou borocochosinha porque ouviu a conversa de Hilde com Poirã sobre o empréstimo e achou que a sociedade deles iria acabar. Quando Poirais se aproximou, Raiziran conversou sobre ele seguir com a fábrica e ela continuar cuidando do hotel sozinha. E quando soube que ele havia recusado, ela não conteve sua empolgação e com vários planos quase caiu mais uma vez sendo segurada. E tô adorando esses dois, gente. Raziran desenhou uma árvore de mentiras na parede e mais ações, para não esquecer o que fez explicando para Biridic que na raiz era o pior ato com o Poirais e que nos galhos ela escrevia as mentiras. Porém, ao ser questionada pela amiga e em não conseguir ver, ela explicou que escrevia com lápis branco e mostrou que somente com luz violeta seria possível enxergar, e a amiga ficou encantada logo assim que viu. Raiziran tentava ler à noite, mas não conseguia, ventava muito, as janelas batiam, enfim. Ela resolveu pedir comida por meio de aplicativo. Claro que não conseguiu, e os restaurantes locais já estavam fechados. Ela decidiu ir até a casa do Poirais, mas Zorba, o cachorro dele, latiu assustando a menina, e ele saiu sem entender o motivo dela estar lá. E Raiziran falou sobre querer comer algo e não encontrar nada aberto. Quando ele apresentou Zorba, a reação da Raiziran foi totalmente diferente da Hilde, que sentiu pena. Ao contrário, Raiziran conversou com ele, se apresentou e socializou com o cão, dizendo que ele era muito bonito. Naquele momento, eu senti que Poirais achou o comportamento dela nobre e humano, afinal não julgou a deficiência do cãozinho. Ele chegou a comentar com ela enquanto iniciava o preparo do prato que ela tinha sido a única a reagir de modo diferente com Zorba. E Raiziran disse algo muito forte, que nossas almas são imperfeitas, porque os corpos precisam ser perfeitos. Ele preparou omelete para ela e a menina adorou. Raiziran não sabe fazer nada, gente. Em uma casa, lavar, passar, cozinhar. Não é para ela isso, gente. Raiziran teve a oportunidade de olhar de longe a avó do Poirais, se sentindo culpada pelo risco de perderem a casa. Um momento hot foi quando ela viu um livro sobre a mesa chamado Árvore Sakura, dizendo que era a árvore favorita dela, em seguida mostrando sua tatuagem no quadril, deixando Poirais sem reação. E ela logo depois ficou constrangida e olhou para ele e ficou quente o ambiente, né, gente? E saiu apressada, sentindo calor. E dentro do livro tinha a pulseira da sorte dela que ele pegou
e ela nem imagina. Raizeran fez um apanhador de sonhos para protegê-la dos pesadelos com a ajuda da internet para a vozinha do Poirais e entregou a ele no dia seguinte. Ele disse que era a coisa mais estúpida que já tinha ouvido. Ah, que grosseria, hein, Poirais? Por favor, né? Mas aceitou. E assim que entrou, colocou na parede dizendo que ela iria dormir mais tranquila. Esses dois não se rendem, né? E a cena cômica foi da Hazeran com Gurgen colocando plaquinhas de doces gregos nos doces da padaria da Melissa para tirarem selfies a fim de enganar a mãe dela, que não imagina que eles estão na ilha, e Biridique com a incumbência de distrair a Melissa. Chegou mais uma vez com aquele soro suspeito querendo tirar o apanhador de sonhos, mas foi impedida pelo Poirais, dizendo que ele não gostava daquelas coisas. Mas o amor muda as pessoas, queridinha. E Alper escutou a conversa de Biridique com Gurgen sobre ele e descobriu que a menina quer uma curtição de verão e que o rapaz estava caidinho por ela. Eita! Hakan conversou com o chefe sobre o empreendimento do Poirais porque eles querem descobrir quem é o sócio. E ele tá pertinho de descobrir, hein, gente? A Alper decidiu entrar no joguinho da Biridique. Em uma conversa com Melissa, disse que ela verá quem irá partir o coração de quem. E Melissa achando nojento aquilo e elogiando Poirais, que não brinca com relacionamentos, que ele leva tudo a sério. Hakan chegou no local do evento um pouco depois da discussão da Hazeran e Poirais, que já é de praxe. Mas Neir enviou mensagem para ambos ao mesmo tempo, pedindo que fossem na gruta Vila Antiga sem contar para ninguém, e preocupados ambos seguiram para o local. E quando Hazeran saiu, Poirais não a viu, tampouco Hakan, ainda bem. Hazeran e Poirais se encontraram no lugar que Neir pediu, e como achou que tinha sido armação de Poirais, Hazeran ficou brava e ele mostrou a mensagem no seu celular. E rolou mais um estresse, e mais uma vez a mocinha caiu nos braços do mocinho lindo e seguiram caminhos opostos depois. Hazeran pelo caminho mais difícil, é claro, pelas pedras com saltinho. Hazeran organizava o arranjo para o casamento da amiga durante a noite, totalmente determinada, colocando Poirais para correr. E na hora de acender tudo com a ajuda do Google, o arranjo caiu e Hazeran ficou desesperada. Mas acabou dormindo, ela estava muito cansada, ela dormiu ali mesmo, no banquinho. E após cuidar da avó, o Poirais pegou no apanhador de sonhos, lembrando das palavras da Hazeran, e assim que saiu, a viu dormindo com o celular ligado no vídeo. Achei tão lindinho ele pegando nos cabelos dela e ao final ele fez tudo acontecer. E quando ela despertou com a claridade, ficou encantada e animada, sem acreditar, e ambos se olharam. Ela nem quis brigar, porém Hakan apareceu e Hazeran ficou em choque e Poirais estranhou a reação dela, terminando o segundo episódio, que foi belíssimo, com uma fotografia encantadora e uma história linda. Mas eu estou preocupada com o Hakan, gente. Esse homem vai aprontar, hein? Pessoal, obrigada pela visita. Deixem joinha e comentários sobre o que vocês estão achando da série. Lembrando que o link para assistir a Dama Salam encontra-se na descrição do vídeo, além dos links de viagem pela Turquia para me seguir no Instagram e no Facebook. Um forte abraço. Mas antes, vamos ficar olhando. Olha os dois, gente. Eles são muito fofos. E o Hakan chegando. Esse homem vai aprontar muito, né? E o Poirais percebeu o desconforto da Hazeran, viu? Ele percebeu que ela ficou muito desconfortável com a presença dele ao vir. Nossa, gente, fortes emoções aí, hein? Olha só a carinha dela. Eita, não vai dar certo isso. Bye, bye.